Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman. Estamos aqui nas atividades curriculares complementares. Hoje uma aula direcionada para os nossos alunos da segunda série, né? Uma aula de geometria, onde nós vamos falar dos polígonos regulares, né? Inscritos em uma circunferência, seus elementos, né? E a relação entre esses elementos. Isso aqui é um conteúdo bastante importante, turma, porque depois lá no segundo ou terceiro bimestre, a gente vai começar a falar das figuras espaciais. Então, esses polígonos regulares, por exemplo, eles podem ser a base de um prisma, a base de uma pirâmide. Então, essas relações que a gente vai ver aqui, vocês vão precisar também mais na frente, tá? Bom, primeiro, o que é um polígono regular? Polígono regular é aquele que tem lados iguais e ângulos internos iguais. Por exemplo, o triângulo equilátero. Ele é um polígono regular. E todo polígono regular, gente, ele pode estar inscrito numa circunferência. O que é o polígono inscrito numa circunferência? É quando você consegue colocar o polígono e os vértices desse polígono ficam sendo elementos da circunferência. Ele fica na parte interior da circunferência e os seus vértices coincidem com os pontos da circunferência. Tá? Como nós temos aqui um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência. Bom, aí nós temos três elementos que são importantes, né? O raio da circunferência na qual esse polígono está inscrito. Nós temos também o lado desse polígono, que vale L. Nós temos uma medida que vai do centro e é perpendicular ao lado, chamado de apótema, certo? E aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos estabelecer relações entre essas medidas, tá? A sendo o apótema, o R é o raio da circunferência e o lado, ele é a medida do lado do polígono, certo? Então nós vamos aqui encontrar algumas fórmulas que vão relacionar essas medidas e para isso a gente vai usar a trigonometria. Olha só, turma. O que acontece? Quando você tem uma figura aqui, como essa, inscrito na circunferência, ela tem um ângulo central. O ângulo central é um ângulo compreendido entre dois raios. Então, por exemplo, se eu tenho um triângulo aqui, ó, isso aqui é um ângulo central. Até porque de O para B é um raio e de O para C também é outro raio. Como você consegue formar três triângulos desse aí, uma circunferência inteira tem 360 graus. Então, esse ângulo central, basta você pegar 360 e dividir pela quantidade de lados. Então, você tem um ângulo central 120. E se esse ângulo central é 120, e eu quero pegar só o apótema e o raio, o ângulo entre o apótema e o raio, isso aqui vai medir quanto? 60 graus. Certo? Olha, beleza, o que eu vou fazer aqui, porque qual é o meu objetivo? Né? Eu estabelecer relações de medida entre lado, raio e apótema. Então eu vou pegar esse triângulo e trazer ele para cá, ó. Tá? Para a gente poder enxergar ele melhor. Esse triângulozinho aqui, ó, que é o triângulo OMC. Tá? E vamos colocar as medidas. Aqui, ó, 60 graus. Aqui nós temos o raio. Desculpa, aqui nós temos o apótema. Aqui nós temos o raio. Turminha, e aqui de M para C é a metade do lado. Porque se esse apótema é a altura, nós temos um triângulo aqui isósceles, esse apótema é também mediana. Então aqui nós temos L sobre 2. Ó. Ora, então, eu vou estabelecer uma relação de medida usando aqui seno de 60. O que é o seno de 60? Cateto oposto, que é L sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é R. Ó. Certo? Quanto é mesmo seno de 60, turma? É raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 é igual a L sobre 2 multiplicado pelo R. Ora, se você fizer aqui meio pelos extremos, ó, L sobre 2 multiplicado por 2 fica só o L. Raiz de 3 vezes R dá raiz de 3R. Então você já tem a primeira relação. O lado é raiz de 3 vezes R. Vamos usar agora o cosseno.
se eu quiser usar o cosseno para estabelecer uma relação de medida entre esses elementos. Olha, seno é cateto adjacente pela hipotenusa. Vai ser A sobre R. O cosseno de 60 é 1/2. Então, 1/2 é igual a A sobre R. Olha. Se eu fizer meio pelos extremos, nós temos que 2A é igual a R. Então, o apótema é igual ao raio dividido por 2. Tá? Então, turma, no triângulo, nós já estabelecemos aqui uma relação. Ó. Vamos montar essa tabela com nossas fórmulas. Tá? No triângulo, nós temos que o lado é igual a raiz de 3 vezes o raio. E o apótema, né? E o apótema é igual ao raio sobre 2. Tá? Então, uma relação entre lado e raio. Galera, isso se repete nas outras figuras. A mesma coisa nós temos aqui, ó. Um quadrado inscrito numa circunferência. Só que esse ângulo central é de 90. Se esse ângulo central é de 90, esse ângulo aqui é de 45 graus, ó. Tá? E aí, se eu for extrair o mesmo triângulo, vou trazer para cá, para a gente poder visualizar melhor. Tá? Nós vamos trazer para cá. Nós temos o mesmo triângulo, ó. Triângulo OMC, onde nós temos a apótema, nós temos L sobre 2, nós temos o raio, só que o ângulo aqui é um ângulo de 45 graus. Certinho? Então, vamos aplicar seno e cosseno novamente para, no quadrado, estabelecer a relação entre apótema e raio. Tá? Então, se eu aplico aqui o seno de 45 graus, seno de 45 graus é igual o cateto oposto, que é L sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é R. Turma, seno de 45 é quanto? Raiz de 2 sobre 2, um dos nossos ângulos notáveis. Ó. Raiz de 2 sobre 2 vai ser igual a L sobre 2 pelo raio. Fazendo aqui produto dos meios pelo produto dos extremos, L sobre 2 multiplicado por 2 fica só o L. Então, L vai ser igual a R, raiz de 2. Ou raiz de 2 vezes R, tanto faz. Tá? Então, você vai ter aqui, ó, lado no quadrado é igual a R, raiz de 2, ou raiz de 2 vezes R. Certo? Vamos aplicar agora o cosseno, turminha. Ó, cosseno de 45 graus. Ó. Cosseno de 45 graus. Nesse caso, o cateto adjacente, que é A, sobre a hipotenusa, que é R. Ó. O seno de 45 é o mesmo cosseno de 45, que é um ângulo notável, a gente tem que saber esses valores, né? Nós temos, então, raiz de 2 sobre 2, igual a A sobre R, que é o cateto adjacente pela hipotenusa. Nós temos, então, 2A igual a raiz de 2, R. Temos, então, que o apótema vai ser igual a raiz de 2 sobre 2 multiplicado por R. Então, no quadrado, a relação entre lado e apótema são essas. Apótema igual a raiz de 2 sobre 2 vezes R. Por último, turma, vamos fazer a mesma coisa para o hexágono regular. Tá? São as 3 figuras, 3 polígonos regulares mais estudados da matemática, que aparecem com a mesma frequência. O mesmo triângulozinho aqui vai ser formado. O que vai mudar? O ângulo. Né? O ângulo central de um hexágono regular escrito na circunferência é 60, porque é 360 dividido por 6. Como aqui é a metade, nós temos um ângulo aqui valendo 30 graus. Nós temos o nosso apótema, nós temos o nosso raio e aqui a metade do lado. Certo? Vamos aplicar seno e cosseno também.
Então, seno de 30 graus, cateto oposto, que é L sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é R. Seno de 60, turma, é 1/2, né, galera? Seno de 30, desculpa, 1/2. Igual a L sobre 2 sobre R. Olha o que acontece no hexágono, meio pelos extremos, L sobre 2 vezes 2, o 2 cancela com 2, você tem que o lado vai ser exatamente igual ao raio. Certo? Então, no hexágono vai ser L igual a R. Certo? Bom, e só para a gente finalizar, para a gente fazer os exercícios, só apagar aqui, e vamos usar o cosseno para encontrar a relação entre apótema e raio para o hexágono regular. Ó. Aí eu vou aplicar o cosseno, turma. Cosseno de 30 graus. Cateto adjacente, que é A, sobre a hipotenusa, que é R. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Legal aqui que a gente recordou também os ângulos notáveis lá da trigonometria, né? Então nós temos aqui raiz de 3 sobre 2, igual a sobre R. Então nós temos que 2A vai ser igual a R, raiz de 3, e o apótema vai ser igual a R, raiz de 3 sobre 2, vezes R. Certo? E nós fechamos a nossa tabelinha. Apótema igual a raiz de 3 sobre 2 vezes o raio. Certo? Então, essas são as relações, né, dos polígonos regulares inscritos numa circunferência. É importante que você conheça essa forma. Veja que você pode até memorizar. Ó. L, raiz de 3R, raiz de 2R e só o R. Ó. Tá? O apótema, R sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, é uma maneira de você memorizar a construção dessa tabelinha aqui, que ela pode ajudar a gente na resolução dos exercícios, e é exatamente o que a gente vai fazer agora. Vamos ver como é que isso pode aparecer nos exercícios envolvendo relações entre os elementos de um polígono regular. Então, vem comigo. Olha só, primeira questão. O lado de um quadrado inscrito numa circunferência mede 4 centímetros. O lado do triângulo equilátero inscrito na mesma circunferência mede. Olha, beleza, turma. Então você tem um quadrado e um triângulo inscrito na circunferência. Né? Ele me deu o lado do quadrado, vale 4 centímetros, e quer saber quanto é o lado do triângulo. Ora, com o que eu tenho? Com o lado do quadrado, eu posso encontrar o raio dessa circunferência. Se eu encontrar o raio da circunferência, esse raio da circunferência serve tanto para o quadrado quanto para o triângulo. Não é verdade? Então, qual é a fórmula aqui, ó, que relaciona lado e raio de um quadrado? Ó, nossa tabelinha que nós fizemos. Nós temos que o L vai ser igual ao raiz de 2 multiplicado pelo raio. Certo? Então, vamos substituir aqui, ó. O L é 4, né? 4 igual a raiz de 2 vezes o raio. Tá? Ou então você pode inverter isso aqui. Raiz de 2 vezes R igual a 4. Então você tem que o raio é igual a 4 sobre a raiz de 2. Como quando o radical aparece no denominador, é necessário que você faça uma racionalização, que é justamente fazer com que esse radical desapareça daí. Então, no caso, eu vou multiplicar ambos pela raiz de 2. Ó. Certo? Se eu fizer isso, eu vou ter o quê? R igual a 4 raiz de 2. Turma, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz quadrada de 4, não é isso? E a raiz quadrada de 4 é 2. Ó. Então, isso aqui resulta em 2 raiz de 2. Esse é o raio da circunferência, onde está o quadrado e onde está também o triângulo. Agora ele quer o lado do triângulo. Olha, triângulo está aqui, ó. Está aqui, professor. A fórmula é essa. L no triângulo agora
O triângulo equilátero, nós temos que o lado dele é igual a raiz de 3 vezes o raio. Nós já encontramos um raio aqui, tá? Então, o lado do triângulo é igual a raiz de 3 multiplicado por 2, raiz de 2. Beleza? Então, nós temos que o lado é igual a 2 multiplicado pela raiz de 6. Certo? Então, a resposta correta da nossa questão aqui é a letra B de bola. Beleza? Vamos para a segunda. O perímetro de um quadrado inscrito numa circunferência é 40 centímetros. Então, o raio da circunferência mede. Então, o perímetro é a soma dos lados, né? Então, se um lado mede, se o perímetro é 40, quer dizer que 4 vezes o lado é 40. Não é verdade? Então, se 4 vezes o lado é 40, o lado vai ser igual a 40 dividido por 4. É isso? Então, você tem o lado é igual a 10 centímetros. Certo? Só que ele quer saber o valor do raio. Mas nós sabemos a relação entre raio e lado de um quadrado inscrito na circunferência, a nossa tabelinha. Ó, tá? Então, no caso, L é igual a raiz de 2 vezes o raio. Tá? Vamos substituir os valores. O lado vale 10, igual a raiz de 2 vezes o raio. Ou raiz de 2 vezes o raio é igual a 10, só invertendo aí o sentido da desigualdade. Tá? Então você vai ter que o raio é igual a 10 sobre a raiz de 2. Aí precisamos racionalizar, porque você não vai encontrar a resposta assim, né? Quando você tem um radical no denominador, é necessário fazer essa racionalização, certo? Que é multiplicar em cima e embaixo pela própria raiz. Aí você vai ter que o raio é igual a 10 raiz de 2. Ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 é 2, né, turma? Não posso de jeito nenhum cortar esse 2 com esse 2. Posso fazer isso. Então, o raio vai ser igual a 5 raiz de 2. Pronto. Finalizou a nossa questão. Resposta correta, letra A. Tá? Vamos para a nossa última questão. O perímetro de um hexágono regular, cujo apótema mede 5 raiz de 3. Turma, aqui ele deu o apótema. O apótema vale 5 raiz de 3. Certo? Ora, turma, aí eu tenho o seguinte. Para saber o perímetro do hexágono regular, eu preciso saber qual é o valor do seu lado, né? Para eu poder saber, porque perímetro é a soma dos lados. Tá? Só que eu não tenho uma relação, eu pelo menos não fiz aqui, entre apótema e lado. Mas eu posso descobrir o raio, né? No hexágono agora, qual a relação entre apótema e raio? Essa aqui, ó, o apótema é igual a 5, a raiz de 3, sobre 2, multiplicado pelo raio. É isso? Nós temos aquela forma. Olha, quem é o apótema? O apótema é 5 raiz de 3 igual raiz de 3 sobre 2 vezes o raio. Certo? Olha, podemos aqui cancelar a raiz de 3 com raiz de 3, ó. Tá? Aí nós vamos ter 5 igual a R sobre 2. Fazendo o meio pelos extremos, nós encontramos que o raio é igual a 10. Turma, mas se o raio é 10, no hexágono regular inscrito na circunferência, o raio tem a mesma medida do lado. Então, se R é igual a 10, olha só, L é igual a R. Então, isso significa que o lado também vai ser igual a 10 centímetros.
certo? Só que ele quer o perímetro, né? Perímetro é a soma dos 6 lados. Então, o perímetro vai ser igual a 6 vezes 10. Então, você vai ter que o perímetro é igual a 60 centímetros. Então, galera, resposta aí, letra 60 centímetros, letra B de bola. Valeu, turma? Então, acompanhe a gente na plataforma Gonçalves Dias, né? Clique lá no sininho para receber as nossas notificações, ok? Valeu, turma, até a próxima.